Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo e no livro de Salmos, no Salmo 55, estamos nos últimos versículos deste Salmo. Nós vamos estudar hoje os versículos 22 e 23 do Salmo 53. Então, tendo encontrado, eu vou fazer a leitura destes dois versículos. Irmãos, acompanhem aí a leitura. Salmo de número 55, eu quero ler apenas os versículos 22 e 23. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Todos juntos. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, e eu, todavia, confiarei em ti. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo momento que o Senhor concede a esta igreja, estar reunida na tua presença e em teu nome, prestando culto a ti. Louvamos a Deus pela primeira parte da escola dominical, pelos irmãos que chegaram, e também pelo tempo de comunhão, onde tivemos a ceia. Obrigado por participarmos juntos e podermos conversar. Louvamos a Deus, o Senhor conceder a graça de nos estarmos juntos, Pai. Abençoa agora esse momento em que iremos estudar a Tua Palavra, nos dando sabedoria para expor, para que aprendamos juntos da mensagem, dos conselhos do Senhor para nós nesta manhã. Ilumina a mente de cada um dos irmãos. Queremos lembrar daqueles que se ausentaram, não estão aqui presentes, que o Senhor venha incomodá-los. Sabemos que o tempo é bem convidativo para estarmos em casa, mas é o momento em que o nosso coração deve queimar também de gratidão e podemos nos ajuntar para cultuar o Teu nome. Queremos lembrar, alguns estão em viagem, queremos lembrar o Antônio, que o Senhor, na sua graça, esteja guardando e protegendo ele nessa viagem, essa pista molhada. Assim colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nesses dois versículos, eu queria trabalhar em cima de dois temas que esses versículos me dão. O primeiro é o peso que Deus sustenta. O peso que Deus sustenta, no versículo 22. E o versículo 23, o fim dos que não confiam, o fim dos aqueles que não confiam no Senhor. Eu creio que esses dois versículos me dão esses dois temas. Sabe, irmão, nós vivemos em uma época em que muitos carregam o peso que não conseguem suportar. E com isso refletem as suas vidas em ansiedade, medo, depressão, vive uma vida muitas vezes de maldizendo pelas injustiças. Nos dois últimos versículos deste Salmo 55, nós vemos aqui que Davi encerra o seu lamento com um convite poderoso, uma afirmação solene. Ele mostra onde coloca o fardo, em quem se deve confiar, e ele fala também daqueles que não confiam no Senhor, daqueles que desprezam a confiança, a dependência do Senhor. Então eu vejo isso daqui. Eu queria lembrar um pouco aqui, Davi, ele está talvez muitos anos antes de Cristo ele vir, quando ele reinou em Israel, provavelmente entre o ano
1010 a 970 a.C., ele governou em Jerusalém. Davi foi um homem que teve o seu período tanto anteposse como no período em que ele reinava, guerras muito frequentes, né? Davi enfrentou muitas batalhas no período em que ele reinava. E no período em que ele ia reinar também enfrentou muitas batalhas, seja por ser comandante lá juntamente com Saul, seja fora, sendo perseguido e enfrentando outras batalhas menores. Mas depois, para ser assunto ao reino, Davi enfrentou muitas batalhas, né? Então era um homem que, quando ele decidiu, né, no coração construir uma morada, né, quer dizer, um templo para o Senhor, uma morada, uma casa, Deus ele barrou ele, porque era um homem de guerra, um homem de sangue, não um assassino, né, mas por ser um reino que enfrentou muitas batalhas, então não era ele a pessoa que iria construir o reino, mas o seu filho, que foi Salomão. Então muitas batalhas Davi enfrentou. Momentos em que Davi passou, era muito propício, por exemplo, a tristeza, a decepção. E Davi se decepcionou muito. O Salmo 55 é uma prova disso. Ele está aqui altamente decepcionado, triste. Davi ele quer buscar um local distante para se refugiar, fugir das situações, mas esse é o desejo dele, é a vontade do coração dele, mas não é esse o procedimento correto, ele não toma esse procedimento. Ele opta, né, para confiar, descansar no Senhor. Aqui ele foi traído por um dos seus ministros, foi traído por um dos seus colegas bem próximos. O ministro era alguém que ele confiava, alguém que ele poderia depositar total confiança nos planos de alguma coisa relacionada ao reino, à família. Davi disse que esse homem era aquele que ele dividia com ele momentos tanto de entretenimento como momentos religiosos. Ele diz no versículo 12, com efeito não é inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas este homem, meu igual, ele diz, meu companheiro, meu íntimo amigo, essa pessoa que me decepcionou era aquele que estava ao meu lado, que andava comigo. Olha o que ele diz aí, juntos andávamos, juntos nos entreteríamos, e íamos com a multidão à casa do Senhor. Eu estava lembrando, o Salmo 122, né, Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai falar que quando ia em possessão, são salmos de possessão, né, aqueles salmos lá. Então, esse era o companheiro de Davi, que ia junto com ele ali, liderando a multidão quando ia caminhando para o templo, né. Ele disse assim, esse era meu amigo. Essa pessoa me decepcionou, eu estou triste por isso. E essa foi uma tristeza, né, uma tristeza profunda que Davi sentiu. Ele vai descrever um pouco dela aí. Ele quer fugir, ele quer estar longe. Ele diz no versículo 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteia. Né, foi uma dor no coração dele. E eu tenho falado que aqui ainda é uma consequência, né? Lembra que ele vai até falar no versículo 23, mas aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Não é que as coisas são naturais que acontecem, porque existe um Deus que instituiu uma lei, né, e ela vigora, ela fica constantemente circulando. A lei do que planta colhe, a lei da colheita. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganei, meus amados irmãos, não vos enganeis. O que o homem planta, isso ceifará.
Essa é a lei da colheita. Então, não pense que você vai fazer um plantio de batata e vai colher cocos, né? Cada fruta vai dar segundo o que é. Assim é a nossa vida. Davi está colhendo aquilo que ele plantou. Davi havia adulterado. Aqui é bem provável que seja Aitofel, avô de Batseba. Talvez esse homem aqui, ele armazenou no seu coração aquele sentimento de revolta, buscando uma oportunidade para derrubar. E na hora que ele encontrou, ele aproveitou. Veja aí o versículo, quando ele fala no versículo 20 e 21, ó. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Ele está falando dele, do homem. Corrompeu a sua aliança. Essa aliança era um pacto que era feito com os ministros, né, que ele chamava para ser ministro dele. Diz no verso 21. A sua boca era mais macia que manteiga. Eu entendo que era uma pessoa de lábios manso, né? E falava bem, vou usar uma expressão, espiritualizada. Porém, no coração, lá dentro, havia guerra. Havia planos de batalha. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, né? E eu entendo, na realidade, o azeite, né? Ele amaciamos a pele, áspera, ela amacia. E diz, as suas palavras eram aquela que trazia paz, que trazia tranquilidade. Mas ele vai e diz, contudo, era espada, desembainhada, estava perfurante. Davi viu agora. Então, isso foi que magoou Davi, trouxe um impacto, porque ele foi traído. E isso deprimiu Davi. Né? Mas eu ainda digo, isso é as consequências ainda daquela posição lá, do adultério, né, que Davi praticou, e todas as consequências. Então, Davi enfrentou tudo isso daqui. Mas, quando as situações não dominam o servo de Deus, quando a circunstância não domina o servo de Deus, as coisas podem acontecer e as situações não dominam você. Quando somos dominados pelas circunstâncias, até pelas consequências dos nossos pecados, que aquilo nos controla, nós nos amarguramos, nós queremos guerra, nós queremos batalha, nós queremos ir contra. Davi não agiu dessa maneira. Ele poderia ir contra, suponhamos que aqui seja o Aitofel, como tudo aponta, seu ministro, vou punir ele. Não, Davi não foi. Pelo contrário, Davi descansou no Senhor. E o conselho dele, que eu acho maravilhoso, é para isso. Olha, gente, não é assim que deve se proceder, é dessa maneira. Ele vai dizer, ele não acatou aquilo para ele, não foi como uma esponja que sugou aquelas coisas para ele. Pelo contrário, ele jogou sobre o Senhor. Senhor, isso aqui é minhas consequências. Isso aqui são situações difíceis, então ele lançou sobre o Senhor a situação. Então vamos partir dessa premissa aqui. Primeira, quando confiamos no Senhor, né? O peso que Deus sustenta, né? E para isso eu quero que você tenha em mente Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Lembre desse versículo aqui, que eu acho esplêndido, que o apóstolo Paulo, ele encoraja lá os filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, ele diz assim, ó. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então tenha em mente esses dois versículos. Não andeis ansioso. Né? Pelo contrário, ele diz aí, seja conhecido diante de Deus as nossas ansiedade, preocupação, seja conhecido diante de Deus pelas petições, pelas orações, pela súplica. Então, é assim que devemos fazer, porque assim nós vemos nesse salmo. Vamos agora voltar o nosso olho
nossos olhos aí ao verso 22, veja aí. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele sustentará. Essa primeira parte aqui. Confia os teus cuidados ao Senhor. E há uma tradução que diz assim: lança os teus pesos, lança o teu peso sobre o Senhor, né? Lança o teu peso sobre o Senhor, lança as tuas fadigas sobre o Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Né? Davi, não só neste salmo, mas muitos outros, ele vai dizer que o Senhor é a sua fortaleza. Salomão, no livro de Provérbios, ele leva o Senhor como uma cidade forte, né? Onde ele se refugia. Se existe pessoas que enfrentam dificuldades, existem pessoas que enfrentam contrariações nas suas vidas, perseguições, é o povo de Deus, né? É o povo de Deus. Creio quanto mais um homem, quanto mais uma mulher se aproxima de Deus em obediência, mais ela vai ser alvo de ataques, né? Mais ela vai ser alvo de ataques. Eu olho para a história de Jó, quando há aquela conferência no céu em que Satanás está presente, e o Senhor Deus diz: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás diz: sim, tenho observado. Também tu deste tudo a ele. Observe que Jó era alvo do conhecimento de Satanás. Ele como que tivesse parado para ver a vida dele. Mas ele diz assim: tu cercaste ele com a sebe, tu protegeste ele, tu brindaste ele, ninguém chega nem perto dele. Então as trevas, ela está constantemente atacando aquele que, quanto mais você se aproxima de Deus, mais vai ser alvo. Quando Jesus estava direcionando as suas palavras aos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, e as palavras dele lá em relação àqueles que seguem a ele diz no versículo, capítulo 5, e especificamente os versículos 11, olha só. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, e a partir do versículo 11. Bem-aventurado sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O 10 diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. São qualidades, são características, diz aí, daqueles que faz parte do reino do céu. Então, o cristão, o crente, eles são alvo, né, objeto de receber constantemente os ataques das trevas. Constantemente. E esses ataques, que venham a afligir, ela pode trazer para alguns, às vezes, tristeza e decepção, quando ela não está recebendo tudo isso na dependência do Senhor. Seja você estando bem com o Senhor ou não, todos vão ser alvo. Principalmente quando Deus lhe encarrega, Deus lhe chama para algo mais especial. Quando Ele quer designar você para algo. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus extraordinária, ao ponto de ele não ter palavra para descrever a grandeza da revelação. Mas ele diz assim: foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não venha me orgulhar, me ensoberbecer com a grandeza da revelação.
E aquele espinho na carne levou o apóstolo Paulo a lamentar por aqui e dali e orar ao Senhor, uma vez, duas vezes, eu entendo que sessões de orações, mas finalmente o apóstolo Paulo compreendeu quando Deus falou: a minha graça te basta. Aí nós vamos ver as seguintes palavras: agora eu tenho alegria, prazer nas angústias, na dificuldade, nas perseguições, porque quando sou fraco é que sou forte. Quando eu estou na dependência do Senhor, quando eu estou lá dependendo do Senhor, então é que eu sou forte. Quando Davi diz: confia os teus cuidados no Senhor e Ele te susterá, significa dizer que quando nós queremos carregar aquela carga, queremos carregar aquela dificuldade, vai pesar sobre nós e nós vamos cansar. Mas quando nós pegamos aquelas cargas que vêm para nós, os nossos cuidados, nós entregamos, lançamos sobre o Senhor, como o apóstolo Pedro diz, e como Paulo diz, nas orações, através da súplica, então nós vamos enfrentar a dificuldade como um aprendizado, como corroborando para o nosso crescimento espiritual, como diz Romanos 8, 28 e 29. Trabalhando para o nosso bem. Todas as coisas cooperam. Então confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te sustentará. O que é confiar? O que é lançar sobre o Senhor? Inclusive, literalmente aqui significa lançar os teus cuidados sobre Ele. Mas confiar, o que significa confiar? Às vezes a gente confia, Eu já contei esse exemplo aqui de um dos nossos devocionais que fizemos em casa, trazia a história de um missionário que serviu o Senhor na África. E o filho dele adoeceu. E eles levaram ao médico. E o que o médico disse que era muito sério. Então, eles trouxeram o menino. E certa noite, eles oravam pela situação do menino. E eles oravam. E finalmente o menino teve uma crise, levaram e foi para a UTI. E lá estava lá fora, bem triste, ia ficar a noite lá. Aí o pai disse para a esposa, olha, vem cá, nós oramos, nós entregamos nas mãos do Senhor e vamos ficar aqui, e a gente não consegue dormir. Se nós entregamos ao Senhor, nós devemos descansar nele. E naquela noite eles foram para casa, chegaram em casa, oraram e dormiram. E foi uma noite bem tranquila, não foi aquela noite perturbada, o filho estava na UTI, por eles se acordaram, não, eles dormiram tranquilo. Quando amanheceu o dia, eles merendaram e receberam um telefonema em que fosse ao hospital. E eles foram, chegaram lá, o menino estava melhorando, estava bem e ia receber alta. Deus trabalha nas situações. E às vezes nós queremos o quê? Fazer o trabalho de Deus. Estamos lá, oramos, mas estamos ali, querendo fazer. Confiar é justamente isso, é entregar e Deus trabalhando, Deus está fazendo a obra. E não sugar para mim a ansiedade, a preocupação que eu não posso e você não pode fazer absolutamente nada. Então Davi diz: confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te vai te sustentar. Aí isso é fé, saber que Ele está trabalhando por a gente. O versículo continua dizendo: jamais permitirá que o justo seja abalado. Existem palavras que só Deus pode se dirigir. Deus cura, nós sabemos que somente Ele cura, e pronto. É Deus que cura. A expressão jamais, ela nunca deve proceder dos nossos lábios. Jamais eu farei isso. Você pode fazer, mas eu jamais faria isso daqui. Nós não temos, são palavras de certeza, são palavras de convicção de certo, coisa certa. Nós não sabemos do futuro quando se refere a algo amanhã. Deus sabe. Mesmo o desejo que nós temos de nunca praticar certo delito, nunca devemos dizer, jamais eu farei isso, que eu posso fazer amanhã. Deus pode dizer, com certeza, porque Ele é Deus, Ele está no controle da situação.
ele diz com precisão, e ele diz aí, jamais, Deus jamais permitirá que o justo seja abalado. É uma palavra que redunda, né, que soa forte para a nossa convicção. Olha, devemos dizer. Nós cremos que jamais Deus vai permitir que o justo seja abalado. Porque ele falou. E Deus falou, pronto, é desse jeito. Quando nós confiamos, essa promessa acompanha. Quando nós confiamos no Senhor, Ele jamais permite que um justo seja abalado. Olhem em Atos capítulo 6, capítulo 7, onde narra a história de Estevão. Principalmente quando chegamos no 7, para o versículo 8, ou para o capítulo 8, onde vai falar do sermão de Estevão para os escribas, fariseus, saduceus que estão lá. E ele faz uma retrospectiva da história de Israel, para a ciência deles, para falar sobre a igreja. Quando ele está terminando lá, diz que eles brilhavam os dentes de ódio de Estevão. E de repente eles decidem, pegam em pedra e apedrejam Estevão. Estevão está sendo apedrejado lá, com pessoas cheias de ódio contra ele. E o que ele está fazendo? Está orando. Está orando por eles. Enquanto ele orava, a paz era tão grande no seu coração, que ele via lá no céu o Senhor à destra, né? Cristo à destra lá. É incrível. Deus não deixou Estevão ser abalado na sua alma, né? Ser abalado. Estava lendo recentemente relatos, né, de acontecimento lá na Nigéria. Está acontecendo. Faz parte de um grupo de pastores e eles só notícia, né, dos acontecimentos da igreja na Nigéria, na Israel, na Índia, muita perseguição, no Irã, e lá na África não, lá na Nigéria, na Nigéria, um determinado pastor que foi proibido, né, de pregar, inibido também pela morte de muitos. Aquele homem começou a ir nas redes sociais mostrando os acontecimentos e tudo mais para a mídia, do que estava acontecendo, as notícias da morte, de tudo. E ele continuou pregando e recebendo ameaça e sendo procurado lá pela jihad, né, muçulmana. Mas foi justamente através disso que chegou aos ouvidos de outras autoridades para agir lá na Nigéria. Mas eu quero que você compreenda, é que Deus continua na sua promessa. Aqueles que confiam no Senhor, diante das dificuldades, diante dos ataques, Ele continua firme, Ele não é abalado, Ele continua firme. Se confia no Senhor, olha bem, confia no Senhor, o justo jamais Deus permitirá que seja abalado. O versículo 23, nós lemos aí: Tu, porém, ó Deus, os precipitará a cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Agora, e os que não confiam no Senhor? Nós temos as promessas para aqueles que, diante das dificuldades que enfrentam, eles dependem, eles confiam, eles simplesmente jogam sobre o Senhor todas as ansiedades, as preocupações, as perseguições. Eles confiam no Senhor. Seu coração continua firmado, eles não são abalados, eles continuam alegres e desfrutando da alegria que as perseguições promovem. Porém, tem aqueles que tanto perseguem como aqueles que não confiam, não abraçam as promessas do Senhor. E ele vai dizer aí:
E eu quero agora que você volte a sua mente para aqueles que não creem. Tu, porém, ó Deus, e aqui Davi aponta para o conhecimento que ele tem de Deus nessa área. Tu, porém, ó Deus, os precipitará a cova profunda e abismo profundo. Tu precipitarás essas pessoas a situações, né? E aqui pode ser emocionalmente, porque a pessoa que não confia no Senhor, elas caem em profunda tristeza, desespero, medo. Os que não confiam no Senhor, os que desprezam, e aí Deus precipitará a cova profunda. Há uma coisa importante aqui para você observar. Sabe, quando você vê o som da chuva aí é bem agradável, né? Há uma coisa importante, é quando nós vemos alguém no seu sofrimento, nas suas dificuldades, alguém lá sendo acometido pelo medo, pela depressão. Lembra que aquilo dali não são algo casual que aconteceu. É a mão de Deus. As coisas não acontecem se não for o Senhor que está agindo. Davi reconhece isso. Ele diz: Tu, porém, Senhor, os precipitarás a cova profunda. Alguém diz assim: o juízo de Deus, ele vem. Tarda, mas ele vem. Não existe isso. Deus, ele faz juízo, ele age no tempo certo, da maneira certa, para a honra e glória do seu nome. Deus faz justiça. Nada passa desapercebido com aquele que seus olhos, diz a Bíblia, está voltado para ele. Eclesiastes capítulo 12, os últimos versículos, ele resumindo todo o livro, diz: a suma é essa: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque o Senhor há de trazer juízo todas as coisas, que seja boa, que seja má. Deus julgarás, mas Deus, ele está julgando. O escritor de Hebreus diz que nada passa desapercebido aos seus olhos. Nós podemos olhar e ver injustiça em todas as áreas, na política, na igreja e tudo mais. Deus está vendo tudo isso daí. E sabe, nada está acontecendo à toa. Tu, porém, ó Deus, os precipitará. Deus é que age. Davi via agora aqueles que não criam, que desprezavam, ou que trazia a perseguição, como Deus agindo nas suas vidas. E só para a gente lembra do que aconteceu com o ministro de Davi, chamado Aitofel. Você vê o fim. Versículo 23. Tu, porém, ó Deus, aí vem a segunda parte. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Aqui eu entendo, nós temos aqui uma lei que vigora além do nosso juízo e olhar. Nós temos uma lei que está em vigor constantemente, onde Davi menciona aqui: homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Davi via dessa maneira. No Novo Testamento, nós temos lá no livro de Gálatas, que eu mencionei antes. E lá o apóstolo Paulo vai mencionar também essa lei. Lá ele chama a lei da semeadura. Ele diz assim no versículo em Gálatas capítulo 6, agora eu quero ler.
A partir do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instruir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecemos. Por isso, quando tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Davi fala dessa lei aqui em vigor, né? Ele fala que homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Não é um versículo que pode se explicar em pouco tempo, mas é um versículo com grande extensão bíblica. Por exemplo, no livro de Gênesis, após o dilúvio, que Deus chama Noé, e ele institui lá uma lei também. Que, falando do homem que tira a vida do homem, pelo homem se tirará a vida. Era uma lei que deveria ser respeitada pelo homem. Ao Senhor pertence a vingança, e é o Senhor que toma as providências com aquele que faz o mal, principalmente tirando a vida de outro. No capítulo 13 do livro de Romanos diz que o Senhor instituiu autoridades, e quando fala delas trazendo arma na época, uma espada, diz que não é sem motivo, não é para enfeite trazer a espada. A espada tinha um propósito. Por exemplo, no livro de Atos, Tiago foi passado ao fio da espada. Foi morto pela pena de morte romana, pela espada. Talvez acusaram ele de algo e ele foi lá morto. A espada era usada como uma penalidade de punição. Então existia aquela lei que Deus instituiu e que por muito tempo os judeus eles exerceram. Agora, existe essa lei, ela é natural também. Ela acontece. Quando Davi menciona ela, sobre homens sanguinários, fraudulentos, essas pessoas não têm uma vida durável. Em 2002, foi feito um documentário na favela da Rocinha, do Alemão, e eu entendo talvez em outras lá no Rio de Janeiro. E naquele período, se eu não lembro bem o nome da operação, aliás, do documentário, mas foi feito por uma dessa rede de televisão, eles ficaram um período de 2, 3 anos para fazer esse documentário. E eles disseram o seguinte, que a perspectiva de vida daquelas pessoas que viviam naquela margem, né, com aquela vida, era de 25 anos. Geralmente as pessoas morriam até essa idade. Eles até mencionaram lá algumas pessoas que eles entrevistaram lá dentro, que eles filmaram e que ele já havia falecido dentro daquele período de tempo. Essa é, na realidade, uma verdade. Pessoas que estão envolvidas com o crime, as pessoas que estão envolvidas em tirar a vida dos outros, a gente vê que a sua vida, elas são ilimitadas. De repente sumiram, mataram, né? De alguma maneira morreram. Essa lei Deus instituiu e ela está em vigor. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, né? Talvez você poderia me apresentar textos como, por exemplo, o de Asaf, o Salmo 73, onde Asaf diz, falando dos incrédulos lá, olha, eles chegam a uma idade alta, vivem muitos anos, são saudáveis, até que eu dei com o fim deles.
Asaf está vendo uma perspectiva geral, mas ele olha e diz: eu dei com o fim deles quando eu fui orar. No tempo que eu orei, eu vi que as suas vidas são bem limitadas, e eles vivem uma vida triste. Ele agora diz: agora eu sei o que eu tenho. Quando nós olhamos para a vida de outros, nós esquecemos do bem e da riqueza que nós temos. Homens sanguinários, fraudulentos, diz Davi, não chegarão à metade dos seus dias. Cedos. Agora, esse encerrar de Davi é incrível, né? Depois de ter falado como estava o seu coração, a maneira como ele pede a Deus de uma maneira tão urgente, versículo 1 e 2, dá ouvido a Deus, atende, responde-me. Ele diz no verso 3, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, torrente de morte me salteia. E aí ele descreve o seu lamento. Mas ele vai dizer aí no final, eu todavia confiarei em ti, Senhor. Ele está orando aqui. Salmo 55, oração. Senhor, essa é a minha situação. Davi, ele não omite nada do seu sentimento, do que ele gostaria de fazer. Mas ele está falando com quem? Com o Senhor. Ele é bem claro nas suas orações. É bem claro no que ele está pedindo. Ao que Davi diz, Senhor, eu todavia, eu vou depender do Senhor. Eu confiarei no Senhor. Aqui está o segredo, né, do sucesso da vida deste homem, segundo o coração de Deus. Era um homem que enfrentava as dificuldades. Era um homem que passava pelas contrariações da vida, na dependência, confiando tão somente no Senhor. Agora, eu queria dar 2 lições aqui deste salmo. A primeira está relacionada às nossas orações. Compreenda que nenhum de nós, se você é um crente do Senhor Jesus Cristo, se um dia você foi conscientizado pela palavra, que é o Espírito Santo que faz isso, a ver a maldade do seu pecado contra o Senhor e a distância que eles têm colocado você do Senhor, e o destino seu, que é a perdição. Se isso foi revelado para você um dia, e você reconheceu que o seu grande e único meio é receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você fez isso, você como cristão, como nova criatura, você é alvo e é objeto constante de ataques, de provas, né, de tribulações diversas, que Deus prova para alicerçar sua fé, para lhe tornar maduro cada vez mais. Eu quero dizer que todos os que nasceram de novo enfrentam problemas, tribulações. Quando você ora, você externa todo o seu sentimento para o Senhor, até mesmo a vontade de fazer o que queria que está no coração, mas para que o Senhor saiba que Ele sabe que está no seu coração, né? Para que você informe que esse era o seu desejo, mas é assim que você quer, é assim que Davi está fazendo. Ele está buscando a Deus, ele pede que Deus o escute, ele fala como ele está, ele fala o que ele queria fazer de maneira natural, queria fugir. Nós não queremos fugir do problema. Acontece um problema e se eu virasse as costas, se eu fosse para longe, eu estava livre dele. Aí você vai e o problema vai. Davi queria fazer isso. Mas ele disse, mas não é o certo. Eu quero confiar no Senhor, quero depender do Senhor. Mas isso é comum a cada um de nós. Quando enfrentamos dificuldade, nós queremos fugir do problema. E quando nós fugimos, levamos ele conosco, ele está no nosso coração. Então, nas nossas orações, nós devemos ser bem claros
no que nós queremos. Que o Senhor nos escute do que eu queria fazer de errado. Mas, porém, esse é meu desejo. Compreendemos, Senhor, que Tu é o meu refúgio. Em Ti, Senhor, eu confio. Em Ti, Senhor, eu confio. Então, a primeira lição seja isso. Nas nossas orações, sejamos transparentes com aquilo que nós estamos passando. Isso é até bom para o nosso procedimento. Segunda lição. Nunca devemos esquecer. Deus, Ele utiliza, faz uso de joias que Ele trabalhou, que Ele lapidou. Deus faz uso de pessoas que Ele tem trabalhado. Então, as dificuldades, os problemas, nunca tenha como uma coisa ruim. Nunca tenha como uma coisa ruim, embora seja ruim. Não foi ruim para Estevão ser apedrejado? Mas não foi melhor estar com o Senhor e contemplar na hora da morte o Senhor lá em cima? Eu já contei sobre a Jonathan Edwards, que foi um homem sempre alvo de perseguição, e que estava com um mês, que não enfrentava dificuldade. Ele tomou aquela situação tranquila como tem algo errado na minha vida. Ele orou ao Senhor, ele pegou o seu cavalo, saiu para um canto bem distante, desceu do cavalo e estava lá de joelho orando. Ele disse que orava ao Senhor: o que há de errado na minha vida? Já faz tempo que eu não enfrento tribulação. E quando ele abre os olhos, uma pedra cai ao lado dele, quase na cabeça dele. Ele olha, o homem vai passando no cavalo, um homem que não gosta dele, um homem que tem a fazenda vizinha ali, o terreno dele. Ele olha e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu estou bem com o Senhor. Sabe, a dificuldade faz parte da vida do cristão, serve justamente para amadurecer, para trabalhar no seu caráter, para trabalhar a sua fé. Então, não veja a dificuldade como uma coisa má. Mas quando você não confia no Senhor, elas são ruins, porque você vai olhar para elas. Então, diante dessas duas lições, eu pergunto: como você tem orado ao Senhor? Com confiança, convicção? Tem aberto o seu coração? Você vê a dificuldade como uma provisão de Deus para o seu aprendizado? Às vezes a dificuldade são coisas bem ruins para nós. Sempre vem mexendo no nosso carro, na nossa parte frágil. Mas vejam, como uma bênção, uma provisão de Deus. O apóstolo Paulo estava julgado, já no corredor da morte. Foi abandonado pelos seus companheiros. Mas ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de poder. Vamos orar. Nosso Deus, que o Senhor seja glorificado. Toda honra e glória te pertence. Deus, muito obrigado pela sua preciosa palavra, pelo exemplo deste homem, Davi, de oração, como ele via o Senhor na sua dificuldade, como ele enfrentou. E seja também, Senhor Deus, o nosso procedimento. Em nome de Jesus.